Olá, galerinha. Muito boa tarde, talvez um bom dia, quem sabe uma boa noite. In English. Hi, guys. Good afternoon, maybe good morning, good evening. Ok. Olha só, pessoal, a gente vai iniciar aqui, o nosso ciclo de aulas online, certo? Aí a iniciativa do nosso Colégio Ícaro para que, de fato, as coisas não parem, né? Nós não sabemos ao certo quando nós vamos poder ter a aula convencional, né? Aquela aula que nós todos gostamos, né? Presencial, todo mundo em sala, bonitinho, aquela coisa toda, né? Como nós não sabemos quando isso vai acontecer, então cá estamos nós, Titio Alan aqui, para tentar ajudá-los nas nossas aulas de inglês e vocês aí via smartphone, tablet ou PC, não importa a forma, o que importa é que a gente esteja plugado, linkado, né, para que as coisas não parem, certo? Sustentando a hashtag fique em casa, né, esse pessoal aqui, tudo vai dar certo e a gente vai conseguir superar esse período tão complicado aqui das nossas vidas, ok? A gente tem programado para hoje uma review. Vou colocar lá no portal do Ícaro, talvez se vocês me inserirem no grupo de vocês do WhatsApp, eu posso também colocar os links de como é que a gente vai trabalhar essas aulas online, certo? Mas o que importa mesmo é que a gente tem essa aula aqui, né? Então, você já pode ficar depósito do seu material, né, do seu livrinho. Quem não tem um livrinho já pode ter até a versão online no portal da Richmond, né? Faça seu cadastro. E não importa, caso você não tenha essas duas possibilidades, eu vou descobrir alguma forma aí de postar, de dar o print nas páginas que nós vamos trabalhar, né? As páginas trabalhadas hoje, que eu já mostro para vocês melhor aqui no livro, são as páginas 12, 13, 16, 17, 109 e 110 do nosso material. 12, 13, 16, 17 refere-se ao capítulo 1, 109, 110 é aquela parte de trás, né, que a gente tanto gosta de trabalhar inicialmente. Conforme foi dito, a gente vai fazer uma revisão, certo? É uma review do verbo to be. Verb be ou verb to be, ok? Past simple, porque a gente vai trabalhar o passado do verbo to be, né? Note que no ano passado, sétimo ano, vocês revisaram o verbo to be no presente e agora a gente vai trabalhar essa forma no passado, certo? Vamos trabalhar aqui alguns tópicos e eu já inicio a aula da melhor maneira possível com o primeiro tópicozinho. Tradução, claro, era, estava, né? Tem aluno que fala assim, professor, was significa era, were significa estava. Errado. Por quê? Was e were tem a mesma tradução, era ou estava. O que depende aí é o contexto da construção da oração e, claro, evidentemente, o tipo de sujeito. Vejam, nós temos como sujeito I, he, she ou um único substantivo. Né? Note que quando é falado substantivo, então isso aí pode ser um substantivo próprio, né? Um nome de alguém, de um lugar, né? Um substantivo comum, né? Que vocês tanto já estudaram isso aí nas aulas de português e também, claro, nas aulas de inglês, não é isso? I, he, she, it, né? Pronomezinho que vocês estão acostumados já. Eu, I, ele, he, ela, she e o it, ele ou ela neutro, né? Então, só para lembrar, he refere-se a ele, pessoa, o gênero masculino, she refere-se a ela, pessoa também, só que do gênero feminino, e o it, né? Puxa vida. A gente costuma dizer que por ser neutro é não pessoa, né? Então, pode se referir a qualquer coisa, menos a pessoa, né? Então pode ser animal, objeto, lugar, detalhe importantíssimo. It's very important to you. Tem que estar no singular, ok? E, claro, evidentemente, não precisa ser pronome, pode ser um nome, né? Um substantivo, seja ele próprio ou comum. A gente também tem como pessoas we, you, they, né? Onde we, nós, you pode ser tanto você ou vocês, they pode ser eles ou elas, né? Só um detalhezinho que eu acho que faz a diferença aqui. Note, a gente tem a versão no singular para ele ou ela. Já o they é plural e serve para tudo, viu? Animal, objeto, lugares,
não sei se vocês lembram, nas nossas aulas presenciais, eu enfatizei bastante isso, porque por mais que vocês estejam no 8º ano, sempre tem um ou outro aluno que acaba esquecendo ou não aprende isso nas séries anteriores. Então, só para constar, eu tenho João, um exemplo. João é ele, né? Rei. Eu tenho Maria, né? Maria é ela, she. Eu tenho table, mesa. Então não pode ser nem he nem she. Por quê? Porque mesa é uma coisa, é um objeto. Então vai ser it, né? Agora quando eu junto João e Maria, eu tenho eles, they, não é isso? E quando eu junto, por exemplo, duas mesas de um restaurante aí qualquer, duas mesas, então qual é o pronome que vai substituir essas duas mesas? Eita, professor, e aí? Não tem? Tem sim. As duas mesas são elas, nesse caso, they. Revisãozinha rápida sobre pronomes, né? Personal pronouns, isso é importante porque daqui a pouco a gente vai trabalhar os personal pronouns, os subjects, object, então é bom a gente já estar fazendo essa revisãozinha aí super tranquila, super de boa. Mas claro que o mais importante aqui hoje é a que se refere o verbo to be, né? Então, I, he, she, it, e um substantivo, was. Lembra daquela conjugaçãozinha? I was, he was, she was, it was, né? Mary was, John was, the table was. Então vejam, singular was. E também nós temos were, né? Que também pode ser we were, nós, you were, você ou vocês, they were, eles ou elas, certo? Professor, mas você não fez a tradução do was, do were. É simples. I was, eu era, eu estava. He was, ele era, ele estava. You were, você ou vocês eram, ou era, estavam, ou estavam. Então, tudo vai depender muito do contexto. Professor, beleza, você fez uma teorização aí bem massa sobre o verbo to be. Lembrando, certo? Só para lembrar para vocês que essa teorização ela está presente lá na página 12 do materialzinho de vocês, certo? Está mais ou menos assim. E também lá atrás na página 109, que também está nesse formatozinho aqui. Aqui tem só umas firulas, né? Um negocinho que vai subindo de baixo para cima, enfim. Mas o que importa é que é a mesma coisa, certo? Então, continuando nossa revisão, a gente vai trabalhar agora a parte estrutural, né? Notem que a gente tem aqui a parte de competência e habilidade da língua inglesa, né? São as competências e habilidades específicas. Então, a gente não pode deixar de trabalhar dentro da competência esse lado linguístico, certo? Esse lado interacional da língua, né? Então, a gente tem aí como competência o lado interacional linguístico do inglês, claro. E a gente tem assim como as habilidades, pessoal, os três eixos, né? O oral, o escrito, não é? E claro, né? O que a gente pode ler. Mas o foco principal da aula hoje não é se tratar do oral, né? Assim, a gente vai trabalhar mais a parte escrita, né? Que se volta também para a parte de leitura. Dito isso, a gente já começa aqui, ó. Affirmative form, certo? É a forma afirmativa. Então, eu já vou direto para os exemplos. Jane was a good girl. Peço vocês atenção para was. Veja, was ele foi colocado aqui por um único motivo, né? O sujeito é Jane, então tem que ser was. É mesmo, né, professor? É um substantivo, tá no singular, tem que ser was. Exatamente. Traduzindo, Jane was a good girl. Jane era uma boa menina. Porque ela morreu, foi, professor? Não, que é isso. Não, é porque talvez hoje ela já seja uma boa mulher, né? Vamos pensar dessa forma? Temos também aqui, ó, they were at home. Note que agora não é mais o was, note que agora é o were. Né? Por que o were? Olha o sujeito, they. Né? Então a gente pode perceber aí que pelo sujeito ser they, o verbo to be tem que ser were. Professor, mas e se fosse nomes? Dois nomes. Aí seria o were também. Se fosse só um, é só ver o exemplo de cima, né? Um único nome, was, mais de um nome, mais de um substantivo, were. Certo? Então, eis aí o formato, né, de formas afirmativas com o verbo to be, né? Essencialmente, né, conforme vocês podem estudar, entender o formato estrutural de uma construção, né? O verbo ele se encontra logo após o sujeito. A gente também tem aqui, ó, negative form, né? A forma negativa tem algumas observações. Já vamos direto para o exemplo. Jane was
not a good girl. Se é a forma negativa, Jane não era uma boa menina. Ela era uma menina levada, né? Olha só, galera, é importante que a gente lembre o seguinte. Preste atenção nesse not, conforme a setinha está explicitando aí para vocês. O not, em inglês, ele vai ficar sempre após o verbo. Mais adiante, vocês vão lembrar comigo que o not ele está após o verbo porque o verbo em questão aí, que é o verbo to be, ele é auxiliar. E o not sempre ficará após o auxiliar. Note que mais embaixo tem um wasn't. Você pode aglutinar. Você pode simplesmente juntar was com o not, né? E se transformará em wasn't. Pessoal, qual que é a forma mais correta? As duas formas estão corretas. Você pode colocar a forma separada e a forma abreviada, a forma aglutinada, a forma aqui onde o verbo to be e o not estão juntos, né? Mas só preciso observar essa firulazinha aqui, ó, do N, do apóstrofo e do T, certo? Mas tirando isso, bem legal. Was not. Professor, not was, sem chance, tá errado. They were not at home, certo? O que é que nós temos aqui? Mesmo esquema. O not após o verbo to be, certo? Olha a observação, sempre após o verbo to be. O weren't é a forma contracta, a forma aglutinada, certo? É quando você pega o were e junta o not, fica were not, certo? Então veja, o que é que a gente já viu até aqui? A gente já viu a forma afirmativa, a forma negativa. Note que nós vamos ter atividades no livro e mais adiante algumas listinhas que porventura eu posso postar para vocês sobre isso, né? Esse processo de conversão, esse processo de elaboração de sentenças, né? Mas vamos adiante. Interrogative form é a forma interrogativa. Pessoal, é a pergunta propriamente dita, né? Vamos direto ao exemplo. Temos dois aqui. Note que eu mantive as orações, né, na forma afirmativa. Daí eu peguei, fiz a conversão para a forma negativa das construções da forma afirmativa. E agora estou fazendo o quê? A conversão para a forma interrogativa. Nota que aqui, pessoal, o que é que nós temos como observação? O verbo to be, ele está indo para onde? Está indo para o começo. Ele fica no começo da construção. Então, se na afirmação é Jane was, na interrogação was Jane. Se na afirmação é they were, na interrogação, pessoal, were they. Não podemos esquecer desse detalhezinho final aqui, ó, que é o ponto de interrogação. Ok, galerinha? Então, essas são as três formas. Formas afirmativa, negativa e interrogativa. Professor, ao observar o livro, eu pude perceber que ainda tem mais um detalhe que você esqueceu de falar. Calma, já posso imaginar que você está falando sobre os short answers, que são as respostas curtas, né? Nota que aqui eu coloquei as duas possibilidades de respostas curtas. Yes, que é a afirmativa, no, que é a negativa. Certo? Então, você tem, após o yes e o no, o sujeito da oração. Então, tomando por base essas duas perguntas, was Jane e were they. Jane é o sujeito e they também é o sujeito, né? Então, tem que colocar aí. Aí, logo após o sujeito, você vai definir se você vai colocar was ou were. Claro que isso tem a ver com o sujeito. Na primeira pergunta, o sujeito Jane. Na segunda pergunta, o sujeito they. Aí tem que colocar aqui calma, tem só uma ressalvazinha. Na forma negativa, wasn't ou were também concordando com o sujeito. Qual é a ressalva, professor? Qual é a observação acerca disso aí que você está falando? Lembra daquela musiquinha da sala de aula, né? Na resposta curta, não pode ter nome. Tem que ser o quê, pessoal? Pronome. Eu aposto que você está aí do outro lado cantando e lembrando daquelas minhas reboladas na sala de aula, né? Sem chance que eu vou fazer aqui, certo? Mas claro que você lembra, né? Lembra daquela reboladinha para você entender que não pode colocar nome, somente pronome, certo? Dito isso, olha só aqui, nós temos, ó, was Jane a good girl? Olha só como é que a gente pode responder. Forma afirmativa, yes, she was. Note que não foi Jane was, foi she was. No, she wasn't. Jane era uma boa menina? Yes, she was. Sim, ela era. No, she wasn't. Não, ela não era. Ah, professor, isso aqui é a resposta curta, não é? É, super tranquilo. Já com a pergunta, were they at home? Olha as respostas. Yes, they were. No, they weren't. Professor, por que o sujeito aqui se repetiu? Muito simples a sua resposta aí, pessoal.
Se they é pronome, eu posso repetir o pronome. O que eu não posso repetir no short answer, no caso aí, é o nome, né? Então o nome você tem que substituir pelo pronome. Mas se já tiver pronome na pergunta, show de bola. É só repeti-lo e partir para o abraço. Só toma cuidado com o you. Por que, professor, you? Se o you estiver na pergunta, na resposta você vai usar o I. E vice-versa. Se o I estiver na pergunta, na resposta você vai usar o you. Isso é meio óbvio, né? Pelo sentido da pergunta, mas vale a pena lembrar. Olha só, galerinha. A gente meio que já concluiu a nossa revisão aqui, certo? Sobre o verbo to be. Reitero que a minha revisão foi bem rápida, certo? Com o auxílio desse slide aqui, por um único e simples motivo. Nós já estudamos isso, certo? O nosso primeiro slide, ele explica como é que mais ou menos a gente vai ter a nossa forma de trabalho, né? A gente pode ter videoaulas com revisões e também videoaulas com tópicos gramaticais novos ou também com apenas resolução de atividade. Então, o que é que a gente tem programado para a nossa próxima aula? Olha só aqui o que é que eu reservei para vocês. Eu estou aqui com o nosso livro, né, no portal da Richmond, só reiterando que você pode ter acesso a esse portal utilizando o código do seu livro, certo? É só você olhar na primeira parte, na contracapa do seu livro, salvo engano, na capa também. Enfim, não sei. Mas tem um códigozinho lá, se o seu livro for novo, é só você entrar no portal da Richmond, certo? E lá mesmo já tem isso aqui bem direitinho. Então, olha só, o que é que a gente tem aqui? Ó? A explicação que eu fiz é basicamente isso. Claro que aqui está muito resumido, né? O nosso mapa mental, né? O nosso slide está muito melhor. Mas aqui você pode revisar por isso daqui, né? Aqui é que a gente vai fazer, ó. A gente vai dar uma trabalhada também, dar uma recorrigida em alguma dessas atividades. Vamos focar nessa questão 9, né? Que é para reescrever sentenças colocando em ordem. A gente tem aqui reescrever sentenças usando o passado, não é, pessoal? E as expressões de tempo, né? Só lembrando que expressões de tempo sempre por último, né? Então, ó, aqui está no presente. I am, no passado, I was very nervous today. Note que o today é hoje. Como a gente está trabalhando com o passado, tem que usar o yesterday, que é a expressão de tempo passado, que está entre parênteses, né? Então, a gente tem... Claro que essa não é uma aula de atividade, é somente uma aula de revisão, mas aqui eu estou só reiterando algumas atividades importantes. A questão 10, a questão 11, da página 12. Temos também da página 13 esse textinho aqui, né, que é só para preencher com o verbo to be. Temos também aqui a questão 13, que é legal. Se você estiver no nosso portal da Richmond, você pode até já responder essas questões que envolvem o listen, é bem bacana para trabalhar a habilidade de ouvir, não é? Dentro dessa nossa competência também. Tanto a questão 14 como a questão 15 é bem bacana, certo? Aí a gente já pula lá para a página 16, deixa eu só tentar focar aqui na página 16, certo? Opa, chegamos aqui. Essa é a página 16, Way to Go, né, que é uma espécie de revisão. Pessoal, eu estou me lembrando que algumas dessas páginas já foram corrigidas. Sim, já foram corrigidas em sala, porém eu não corrigi todas. Por quê? Antes, como a gente não imaginava que podia acontecer nessa nossa quarentena, eu já havia feito algumas correções e eu disse que deixaria outras para a gente corrigir em caráter de revisão, né? Então, eis aí. Porém, isso não vai ser hoje, porque a gente só vai fazer isso quando for a aula de correção de atividade. Mas nós temos também aqui, ó, na página 16, a questão 1, né? A questão 2, a questão 3, na página 17, questão 4, questão 5. Né? E ainda nós temos lá atrás, certo? Deixa eu tentar analisar aqui com vocês. Lá atrás, na parte que tem Grammar Reference, certo? A página 109, conforme vocês estão vendo. Vai demorar um pouquinho porque o acesso está um pouco lento, mas já o livro vai abrir aqui a página 109 e 110. Nota, olha aqui, ó, na página 109 tem aquela explicação que eu fiz para vocês, ó, um pouquinho mais detalhada aqui. Tem a atividade 1, 2. Pessoal, eu me lembro que isso aqui já foi passado para casa, não foi? Foi. Porém, a gente não... Em uma das turmas do 8º ano eu corrigi. Não sei se foi o 8º ano B, mas no 8º ano A eu não corrigi. Ou vice-versa. Não importa. O que importa é que a gente vai fazer a correção. Então, só repassando as páginas aqui. 12, 13, 16, 17, 109 e 110. São as páginas que se referem ao verbo to be no passado. O to be verb ou verb be in the past. Past simple é o passado simples. Por quê? Porque existem outros tipos de passado. Mas esse é o passado simples. Bom, galera, já me prolonguei demais aqui nessa nossa videoaula. Eu peço perdão a vocês por não estar aparecendo na videoaula,
porque esse foi o formato que eu escolhi, não acionar a minha webcam, até porque ela está quebrada, certo? Mas eu acredito que com um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de paciência, dá para vocês conseguirem assistir essa aula, porque pode ter certeza, ela foi preparada com carinho. Vou ficando por aqui, vou encerrar a nossa aula, ok? See you soon, vejo vocês logo, certo? See you next class, até a nossa próxima aula. Bye bye, guys.